Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, está começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E dando início, então, no culto, vamos ter uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. Oremos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celestial. Humildemente, ó Deus, nos encontramos em Tua santa presença mais uma vez, agradecidos ao Senhor pela vida, pelas bênçãos alcançadas, pela paz, pela saúde, por tudo que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Até aqui nós damos graças ao Senhor. Pedimos perdão ao Senhor por todas as nossas fraquezas, nossas falhas, nossos erros, e entregamos as nossas vidas em Tuas santas mãos, Senhor. E agora pedimos também a direção do Senhor para este trabalho, para este culto, que este seja um culto dirigido pelo Senhor, inspirado pelo Senhor, para a glória do Teu santo nome e para a edificação do Teu povo, ó Pai. E nós oramos nesse instante, pedimos a Tua misericórdia, a Tua bênção, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados irmãos. A escritura que vamos ler hoje
está em Hebreus capítulo 1 e nós leremos, permitindo o Senhor, todo o capítulo, não é? Hebreus capítulo 1 e leremos o capítulo todo. E depois daremos continuidade na mensagem O Anjo de Deus, que provavelmente será possível terminar a mensagem também neste culto, não é? Mas agora, antes de continuarmos, nós vamos ter a nossa parte de adoração de louvores, de hinos, cânticos espirituais para a adoração ao Senhor nosso Deus. Logo após os cânticos, então voltaremos com a oração intercessória e a leitura da palavra do Senhor. Cantemos agora para a glória de Deus. Jesus está chamando, com amor me convidando, sua voz solicitando, venha a mim e segue-me. Minha cruz eu tomo e sigo. Jesus eu sempre sigo, onde for Ele eu sigo, seguirei a meu Jesus. Se o caminho for custoso e o trabalho muito penoso, mesmo assim fico animoso quando sigo a meu Jesus. Minha cruz eu tomo e sigo, a Jesus eu sempre sigo. Onde for a Ele eu sigo, seguirei a meu Jesus. Cristo sempre vai adiante, com a sua luz brilhante, sempre avanço triunfante, quando sigo a meu Jesus. Minha cruz eu tomo e sigo, a Jesus eu sempre sigo. Aonde for a Ele eu sigo, seguirei a meu Jesus. Pelo vale Cristo guia, quando fraco me auxilia, minhas dores alivia, seguirei a meu Jesus. Minha cruz eu tomo e sigo, a Jesus eu sempre sigo. Aonde for a Ele eu sigo, seguirei a meu Jesus.
Uma vez pela noite muito triste me achava num intenso e terrível negror, e ao sentir-me tão só eu clamei: ó Pai, não escondas teu rosto de amor. Minha mão em tua mão quero ter ao seguir daqui ao distante lar. Vem me guiar com teu amor, sempre junto de ti, Senhor. Poderei, qual um rei, habitar num palácio, ter poder e riquezas na mão, mas muito triste serei se estiver a sós, em angústia e cruel solidão. Minha mão em tua mão quero ter ao seguir daqui ao distante lar. Vem me guiar com teu amor, sempre junto de ti, Senhor. Na cruz morri por ti, ó pecador, meu sangue ali verti, provando amarga dor. Na cruz a minha vida pus do céu, por isso vim. Das trevas te chamei, a luz que fazes tu por mim. Em vão eu não deixei o trono lá na luz, em vão não permutei a glória pela cruz. Eu te deixei no céu, meu lar, fui peregrino aqui. Não queiras, pois, desculpas dar que fazes tu por mim. Imensa foi a dor, angústia que sofri. Não pode haver maior, a ela sucumbir. Mas mesmo a morte desprezei pra te salvar assim. Hoje a minha vida dei que fazes tu por mim. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor, que tenha realmente saído do profundo das nossas almas
em adoração ao Senhor nosso Deus. Agora vamos ter a palavra de oração, orando em favor dos necessitados, dos aflitos, dos oprimidos, enfim, de todos aqueles que precisam. E você que tem uma petição, você que tem uma necessidade, coloque na presença do Senhor agora, e todos nós juntos, em espírito, estaremos orando em teu favor, pedindo misericórdia, pedindo a bênção do Senhor. Oremos todos então agora. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez, fechamos os nossos olhos e chegamos à tua presença, Senhor, e nesta hora é para interceder uns pelos outros, pedir a misericórdia do Senhor em favor daqueles que estão necessitados, daqueles que estão aflitos, daqueles que estão oprimidos, ó Pai, que o Senhor possa abençoar grandemente, dando saúde, dando vitória, abençoando os lares, que muitas vezes possam estar em conflito, pais e filhos, esposo, esposa. Abençoa as famílias, Senhor, dando a bênção, o pai de família desempregado, a mãe de família, Senhor, precisando da tua ajuda para orientar seus filhos, para criar sua família no temor do Senhor. Abençoa todo o teu povo. E também ainda nós nos lembramos da irmã Maria Natalina Machete, que pediu as nossas orações em favor da sua família. Nós estamos suplicando em favor da nossa irmã, de toda a sua família, ó Pai. E assim colocamos na presença do Senhor a necessidade dos teus filhos para a tua bendita glória. Pedimos e agradecemos. Amém, meu Deus. Amém. Graças a Deus. Vamos agora então, meus queridos, à leitura da Santa Palavra do Senhor. Hebreus capítulo 1, começando no versículo 1. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz, faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz, o Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são as obras de suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que eu ponha
a teus inimigos por escabelo dos teus pés, ou de teus pés. Não são, porventura, todos estes, eles, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Amém. Graças a Deus, não é? O apóstolo São Paulo foi quem escreveu o livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus. Muitos poderão até questionar essa afirmação, não é? Mas os teólogos, os estudiosos da Bíblia, não encontraram assim uma definição exata para o escritor da carta aos Hebreus. Mas, entre os doutores teólogos, há uma tendência, há uma suposição de que quem escreveu realmente a carta aos Hebreus foi o apóstolo São Paulo. Agora, nós não temos uma tendência, nós temos a palavra do profeta de Deus, que diz que foi São Paulo quem escreveu esta carta, não é? Então, para nós que cremos na mensagem, quando o profeta faz uma afirmação, nós não ficamos mais especulando, discutindo aqui, discutindo ali, isso é um assunto encerrado, né? Mas nós olhamos aqui São Paulo com esse conhecimento, com essa revelação tremenda, não é? Que Deus lhe havia dado. Ele estava falando do Senhor Jesus Cristo e comparando também com os anjos, não é? Ele diz que os anjos são espíritos ministradores que operam a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Mas a nenhum deles, a nenhum dos anjos, o Senhor Deus disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os seus inimigos por escabelo dos teus pés, não é? Porque quando você vê na Bíblia a destra de Deus, isso, ou então a mão direita de Deus, né, como você possa desejar, né? Nenhuma dessas expressões significa o lado direito ou esquerdo de Deus. Não é isso. Definitivamente não é isso. Porque Deus não tem lado. Deus é espírito e ele enche os céus e a terra. Então ele não tem lado. Essa expressão à destra quer dizer no poder. Assenta-te no domínio, na direção do poder de Deus, não é? Então, essa é a definição da palavra destra. Não é que Deus é uma pessoa que tem o lado esquerdo ou o lado direito. Não, Deus é um espírito. Mas muito bem, nós vamos aqui então voltar na mensagem que nós começamos e já estamos, talvez terminemos hoje, não é? O Anjo de Deus, a mensagem de 1951. Como foi dito, não a mensagem de 1948, não é? A de 51. E naquele trecho do culto anterior, nós estávamos lendo o profeta Hermão Brana contando-nos a história do garotinho da Finlândia, que eram dois que foram acidentados, não é? E um morreu ali mesmo no local. Foi aquele que nós comumente já ouvimos falar sobre a sua ressurreição ali na Finlândia. O outro garotinho não morreu, foi levado para o hospital, mas ficou desacordado por vários dias. E então a mãe do garoto e o pai do garoto vinham ao profeta quase que todos os dias pedir-lhe que fosse no hospital, né, para orar por ele. Ou então a mãe, inocentemente, ingenuamente, ela dizia: tenha uma visão a respeito dele, do meu filho, se ele vai viver. E ele dizia: eu não posso fazer isso, não é dessa forma e tal. Então você já se recordou o assunto do culto anterior, que foi o final do assunto, não é? Agora nós vamos aqui começar então no parágrafo 36. Ele continua então: e meu irmão, subindo naquela noite, tinha-me dado 2 pequenos pedaços de doce, que ele tinha conseguido desse tamanho. Agora,
Por favor, amigos canadenses, não tomem isso pelo lado errado. Alguns dos amigos mais leais que eu tenho estão do outro lado da fronteira, no Canadá. Tão leais quanto eles podem ser. E eles são adoráveis. Mas eles não têm coisas como nós temos aqui nos Estados. Eles não os têm em nenhum lugar do mundo, como nós temos aqui. Temos coisas como que fazer, nós temos os melhores carros, nós temos o melhor de tudo. O problema é que somos tão indignos disso e eles não têm os ingredientes para colocar seus doces, e nós temos alguns doces no Canadá que são horríveis. Ele pediu desculpa para os amigos, mas disse que os doces eram horríveis, né? São horríveis. Apenas algo como amido. É claro, eles têm um bom doce, mas acabamos de receber algo ruim. Então Robert disse para mim, Bill, e ele disse isto afastado do irmão Baxter. Ele disse, prove este doce aqui. Você achou que o doce que nós obtivemos ao redor do Príncipe Albert era ruim? Ele disse, prove isto se você quiser algum amido. E eu disse, coloque isso na minha mão. Eu disse, tudo bem. Ele estava tentando me tirar da unção. Você sabe, me sacudindo um pouco. Então, nós entramos no quarto e eu coloquei o doce na mesa e me aproximei, coloquei a Bíblia lá, fui até a janela e olhei para fora e ali estavam os soldados finlandeses e eles descendo pelo parque, apenas conversando sobre o encontro, você sabe, e prosseguiam, e um dizendo como ele viu certa pessoa curada, e eles apenas se aglomeravam nas ruas, saindo do auditório, e eu fiquei lá, eu olhei através das montanhas de onde os russos vieram para bombardear os finlandeses quando eles estavam na guerra, e eu olhei para lá e eu disse, sim, os aviões russos vieram por aquele caminho um dia, mas do leste virá o Senhor Jesus, vai romper os céus e as asas vão espalhar o ar de novo, mas vai ser o sol da justiça, com cura nas suas asas. Pensei, ó grande Jeová, quão maravilhoso és, tuas obras já foram descobertas. Eu disse, que glorioso, como eu te amo, o que tu estás fazendo aqui? Assim que coloquei os pés em solo europeu, o Espírito Santo raras vezes me deixou permanecer exatamente dia e noite. Os ministros lhe dirão o mesmo. Você estaria no centro. Eu dizia, agora, quando fomos para casa, você vai estar em um homem a um lado vestido de cinza. Começou a vir a visão, né? Parece-me aqui. Vai estar em um homem a um lado vestido de cinza. Ela vai tentar me dizer subir e orar por uma mulher, e ao virar
o canto haverá 2 mulheres vestidas de preto, e elas me encontrarão assim, e você verá uma cadeira de rodas aqui nesse canto. Essa pessoa será curada. Tem uma reticência e uma interrogação, e depois uma reticência, novamente. Lá, simplesmente desse jeito. Apenas onde estava uma visão constante, caindo o tempo todo assim, enquanto ia. E então, eu estava apenas louvando a Deus ali, parado assim. Eu disse, grande Jeová, como maravilhoso tu és. Eu disse, como eu te amo, como te amo, que maravilha. Abri os olhos assim e ouvi algo. O irmão Brana ilustra, editor, e eu olhei, e aqui estava ele, de pé ao meu lado. Ele olhou para mim assim. Ele é um homem grande, pesa cerca de 200 libras, aproximadamente 100 quilos, é uma nota do editor. Cabelo escuro pelo ombro, pele morena, um olhar manso no rosto, braços cruzados, manto branco e descalço. Ele ficou bem ali, olhou para mim, e ele virou a cabeça assim e olhou para a mesa. Quando olhei para a mesa, ali estava um pequeno vaso com que, dessa altura, como chegou lá, só Deus sabe, mas havia um pequeno vaso ali. Agora, aquilo não era visão. Agora, eu sei o que é uma visão. Eu deveria saber, e eu sei o que acontece quando o homem está lá. Ele não é uma visão. Ele é tão real quanto qualquer um desses homens aqui. Ele é simplesmente real. Eu falo com ele e ele fala comigo. Não é uma visão. O homem estava ali. Eu ouço quando ele anda e tudo. E ele é tão real quanto qualquer outra pessoa. E aquela luz está sempre acima dele, girando assim. Ele está aqui agora, e eu sei que ele está aqui. Eu senti isto, e ele estava lá, e ele disse, o que são aqueles? E aquele vaso havia 2 deles, e eu os chamo de flores de Páscoa. Eu não sei se você os chama de narcisos. Eles vêm da primavera, pequenas flores amarelas, como você sabe. Nós os chamamos de flores de Páscoa no nosso país. E um deles estava deitado assim, e o outro estava caindo. E assim eu pensei, um estava inclinado para o norte e o outro para o sul. Agora, não sabendo o que era naquele momento, aquela era a mesma posição em que esses 2 meninos caíram. Aleluia! Aí vem agora, né? Oh, meu Deus! Essa era as 2 posições... estou errando aqui, né? Essa era a posição em que esses 2 meninos caíram. Um foi atingido dessa maneira para o norte e o outro atropelado e esmagado sob o carro. E o outro, o para-choque bateu quando o carro virou. Isso o jogou o garoto contra a árvore do outro lado, e esse aqui todo o caminho abaixo, e eu
olhei para aquilo e este aqui é esquerda. Digo, à esquerda estava indo. Ufa, ufa, ufa! E aquele estava deitado. Ele disse isto. Disse, o que foi que seu irmão lhe deu? Uma pergunta, né? O que foi que seu irmão lhe deu? Eu disse, 2 pedaços de doce, senhor. Ele disse, coma-os. E eu peguei um e coloquei na boca. Comecei a comer. Tinha um gosto maravilhoso. E eu engoli. E quando engoli, algo começou. Ufa! E aquele que estava deitado ao norte daquele jeito ficou em pé. E esse outro continuava. Ufa! Ufa! Ele disse, coma o outro. E eu peguei e foi a coisa mais horrível que eu coloquei na minha boca. Eu tirei isso assim e continuou. Ufa, ufa. Ele disse, coma aquilo ou esse menino vai morrer. Eu coloquei de volta na minha boca e comecei a mastigá-lo bem rápido e engoli tudo. E assim que eu engoli, isso foi. Ufa! Ambos se levantaram assim. E ele olhou para mim assim, inclinou a cabeça e aquele redemoinho de luz se foi. Ufa! Ele não estava mais no quarto. Eu corri para fora, chamei o irmão Bester e todos eles lá. Eu disse, aqui, pegue a mulher depressa. Assim diz o Senhor, aquele menino viverá. Oh, meu Deus! Aleluia, Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Oh, meu Deus. Oh. Oh, Senhor Jesus Cristo, aleluia. Assim diz o Senhor, aquele menino viverá e não morrerá. Eles tinham telefonado várias vezes naquele dia. O doutor desistiu. Então ela foi para aquele pequeno telefone. Você deveria ver como é o telefone lá. Oh, que coisa! Coloca-se a coisinha no ouvido e gira a manivela. E ela ligou para a casa dos pais. Os pais haviam sido chamados pelo hospital. O bebê estava morrendo. Eu disse, entre no hospital. Entre no hospital. Diga à mãe. Assim diz o Senhor, amigos. Isso não pode falhar. Simplesmente não pode. Eu disse, o bebê vai viver. Não importa o que o médico diga. Deus disse, o bebê vai viver. Então, eu disse, diga a ela que a visão chegou. Oh, glória a Deus. Aleluia. Você se lembra disso? Oh, meu Deus. Você se lembra? O irmão se lembra da insistência da mãe? Lembra como a mulher que ficava indo atrás do Senhor Jesus Cristo, né? E dizia, Senhor, cura minha filha. Então,
Deixa eu voltar aqui, né? Então eu disse, diga a ela que a visão chegou, que ela falava, oi, irmão Brana, tenho uma visão a favor do meu filho. Oi, irmão Brana, aleluia. E ela ligou para o hospital, e a mãe veio ao telefone soluçando e chorando e disse, o irmão Brana disse que para você, assim diz o Senhor, seu bebê vai viver, disse. Eu sei disso, cerca de 5 minutos atrás, ele levantou, ele voltou a si e está normal agora. Oh, meu Deus, glórias ao Senhor nosso Deus, aleluia. Ele está normal agora. Vamos levá-lo para casa. Lá estava ele perfeito, normal e bem. Agora, o que foi, amigo? Foi minha oração? Não. Foi a fé daquela pequena mulher. Aleluia. Os irmãos se lembram que eu tinha dito no culto anterior que a gente que é humano teria se compadecido da sinceridade, da insistência, da fé daquela mulher. Imagina o Senhor nosso Deus. Mas o que é mais maravilhoso ainda é saber como que o Senhor se comunicou com o seu servo, o profeta, como ele se comunicava com o seu servo, o profeta. E quando ele disse aquilo, o menino já estava sendo curado lá, já estava praticamente sendo ressuscitado lá no hospital. E quando a irmã chegou lá para avisar a irmã que ele havia tido a visão, ele disse, eu já sei que ele teve, porque o meu menino já levantou. Aleluia! Oh, meus irmãos, vale a pena ou não vale? Aleluia! Daquela pequena mulher finlandesa, em Deus que fez isso, foi a pequena fé daquela irmã finlandesa, não é? Em Deus que fez isso por seu bebê, aquele mesmo anjo de Deus que mostrou aquela visão naquela noite, que está aqui na plataforma esta noite, está aqui para realizar qualquer coisa que Jesus Cristo ordenou para ser feito, pois Ele é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, como meu coração apenas arde. Eu penso em algum dia, quando tudo acabar, quando eu encontrar todas aquelas pessoas novamente, penso na carta que recebemos outro dia do correio, dizendo que aquele homem é amigo de Jesus, aquele pobre menino em gratidão. Como estamos tão agradecidos, como eu sou grato aqui hoje à noite, Senhor, por saber que as visões prosseguem e tu permitires que elas sejam contadas, e então as vejo se materializarem, pois é a tua palavra, Senhor. Tu és Deus, tu não podes mentir, é impossível, e estamos tão agradecidos por sabermos que tu estás aqui e agora, Pai Celestial, enquanto as reuniões se prolongam, muitos estão sendo curados. O Espírito de Deus está se movendo em corpos mortais, e nós te agradecemos por isso. E agora, esta noite, Senhor, por favor, querido Jesus, Filho de Deus, autor da vida e doador de toda boa dádiva, envia tuas bênçãos
sobre essa audiência. Eles estão esperando aqui nesse calor da noite. Quando a noite chegou, Jesus trouxe muitos a ele e os curou pelo poder de sua palavra. E que a palavra de Deus e esta noite varra este edifício e que o Espírito Santo esteja aqui para levar isso a todo o coração faminto e confirmar, Senhor, com sinais e maravilhas, que as pessoas possam saber que o mesmo Jesus, a quem eles trouxeram os enfermos e aflitos, muitos anos atrás, se põe neste auditório hoje à noite com o mesmo poder desvelado que os alcançou ali, e virtude fluindo através dele, ou digo, desta audiência para todo crente. Ó Cristo de Deus, muitas coisas aconteceram desde aqueles dias, muitos cauterizaram a consciência das pessoas, e isso causou desapontamento, e se tudo mais, Pai, eu oro para que Tu varras todas as cicatrizes esta noite, cure cada coração partido, e que o poder de Deus, mais uma vez, queime em uma fé viva através de cada coração. Conceda, Senhor, que o Teu grande nome seja glorificado, porque pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Bendito seja Deus. 51 a 100. Uma interrogação aqui. 51 a 100. E meu filho diz que ele deu o cartão de oração E. 51 a 100, não é? Do 51 até o número 100. Hoje, 51 a 100. Eu tenho uma surpresa para vocês amanhã à noite. Eu quero que todos os ministros crentes estejam perto de mim amanhã à noite. E vamos começar nossa fila de oração, começar orando. Muitos de vocês, é claro, posso chegar a 5, eu posso chegar a 50, eu não sei, mas eu vou fazer o melhor que puder. Eu farei tudo o que puder. Eu acredito que você crê nisso, não crê? Você não sabe como eu amo ir lá. Agora, quem vai ser o primeiro? Você diz, bem, sou eu, irmão Brana. Bem, aqui está outro que pensa da mesma maneira. Agora, se eu disser você e você subir bem, então esse outro pensará, bem, irmão Brana, você escolheu aquele, vem? Ele pensa mais nele do que em mim. Eu não sei. Deus não pensa mais em você do que em mim. Outro, ele morreu para redimir a todos vocês. Está certo. Vocês são todos seus representantes, e o melhor que eu sei fazer, amigo cristão, deixa eu ver aqui se é E ou ele, não é? É E mesmo, né? Pensei que era ele. Que era E. E o melhor que eu sei fazer, amigo cristão, é apenas dar esses cartões. Mas, amigos, vocês notaram, há mais pessoas curadas lá sem cartões do que aqui com cartões. Vem, tem mais
Você não precisa do cartão. O cartão é apenas para manter isso em ordem. Mas vamos crer nele. Você crerá? Creia nele com todo o seu coração. Aceite-o. Não importa o que aconteça. Não precisa acontecer. Agora, quando isso acontece, não acontece no seu braço aleijado, na perna aleijada, no coração ruim ou no câncer. Isso acontece aqui no seu coração. Essa convicção, não é? Ele diz, primeiro tem que acontecer no coração. Acontece aqui no seu coração. Você crê nisso, você agarra e se materializa. Toda semente produzirá a sua espécie. Está certo? O trigo trará um trigo. Cevada trará cevada. O milho trará milho. Isso está certo? Bem, Jesus disse que a palavra de Deus era uma semente. Isso está certo? Agora, Marcos capítulo 11, versículo 24, é uma semente, então. Quer dizer, se a palavra é semente, então Marcos capítulo 11, 24 é uma semente. E semente é para plantar, para produzir, não é? É isso que ele quer dizer. É uma semente, então. Jesus disse, tudo o que você deseja, quando você orar, creia que você o receberá. E você o terá. Agora, veja a ordem da Escritura. Creia agora, você recebe presente no futuro. Será dado a você, né? Primeiro tem que crer. Será dado a você. O que quer que você desejar, se você orar, creia que você o receberá. E isso será dado a você, vem? Você receberá no futuro. Apenas aceite isso. Creia, fique com isto, pegue-o, creia, isso vai acontecer. Deus está sob obrigação. Isso aqui é forte e verdadeiro. Ele dizer, Deus está sob obrigação com você que creu, né? Deus está sob obrigação, não está ele? Deus está sob obrigação para com a sua palavra. Porque ele disse, tudo que você crer, você receberá, não é? Então, Deus está em obrigação com a palavra que ele falou. Isso é bastante maravilhoso e profundo para nós. Você que fala, mas isso é verdadeiro, isso é sério, é certo. Deus está em obrigação e ninguém precisa obrigar ele a cumprir a palavra dele, não, porque ele é cumpridor da sua palavra, assim como um homem honesto aqui na terra também é, não é? Agora, tudo bem, 50, o número de cartões, né? Vamos começar apenas com os números 51, assim mesmo, até chegarmos a... Vamos tentar cerca dos 10 primeiros e ver a quantos podemos obter. De quem foi esse número? Quero dizer, 51 a 61. Tente, veja quantos temos. Nós temos muitos em pelo lá. E 51 a 61, seriam 10 cartões de início, né? Agora, olhe em volta para as pessoas na cama e vejam se elas têm. Verifique esses cartões aqui, onde quer que você esteja, e verifique seus cartões em todos os lugares e descubra, aqui está um homem assentado aqui, eu vejo que ele tem um cartão de oração no bolso. Verifique e veja qual é o número dele lá, Senhor, se puder. Tudo bem, apenas tenha bom ânimo agora. Irmão, tenha fé.
Apenas creia em Deus. Não pense que você não tem mais esperança. Você tem. Aleluia. Você tem esperança. Você tem esperança. É para ficar bem frisado, né? Você tem esperança. Abraão, quando ele tinha passado da idade, Deus apareceu a ele e disse: eu sou El Shaddai, o Todo-Poderoso. El Shaddai significa o seio como uma mãe. Como uma mãe nutre sua criança, preocupada com a sua saúde. Não importa quantos anos você tenha, até onde vá, Ele é El Shaddai. Apoie-se no seu selo, na sua palavra, e nutra-te dela. Sugue até que seu corpo receba força. Amém. Tudo bem. Você tem espaço para mais alguns? Tudo bem. Vamos até os 65, então, se você tiver mais espaço. Ele estava dando orientação para o irmão lá. Talvez teria sido o irmão Billy Paul, né? Tudo bem. Veja se... Então, se conseguirmos mais, então, às vezes, quando eles começam a passar com muita fé, o que dizem? Qual foi esse cartão novamente? E de 51 a 65, então levantem-se, isso trará mais alguns. E então, quando a fila começar, ora, então não será muito difícil. Agora, quantos lá fora não têm cartões de oração e querem receber oração? E querem que Deus os cure? Eu vejo plenamente no fundo, lá atrás, tudo bem. Eu digo isso pela audiência, pela autoridade do anjo de Deus. Não é esse sinal que faz isso. Jesus enviou este anjo e disse isso. Disse-me, ele disse: você nasceu neste mundo para orar pelas pessoas doentes. O anjo do Senhor disse isso para ele, né? Você nasceu neste mundo para orar pelas pessoas doentes. E se você fizer com que as pessoas creiam em você e for sincero quando você orar, nada ficará diante de sua oração. Essa foi a comissão. E eu disse: elas não vão crer em mim, Senhor. Eu não tenho instrução. Não posso falar como outros ministros e assim por diante. Ele disse: como o profeta Moisés recebeu 2 sinais para vindicar seu ministério, veja, Moisés reclamou que ele era pesado de língua e que era verdade. Talvez gaguejasse. Mas ele não podia falar bem, e Deus ia curá-lo daquilo. Mas ele disse: quem te fez? Ou seja, quem fez a boca do homem? Moisés. Moisés é exatamente o que Deus fez dele. Ele disse: como foi dado a Moisés 2 sinais, isso o anjo dizendo ao irmão Brana, não é agora. Ele disse: como foi dado a Moisés 2 sinais para vindicar o seu ministério, assim você receberá 2 sinais. Disse: você segurará a mão deles. Você saberá, dirá a eles o que está errado. Não será você falando, mas o anjo falando através de mim. Vem? Ele disse: com o seguinte, você lhe dirá os próprios segredos de seus corações. E o primeiro foi... Quantos se lembram de quando eu não podia saber nada antes de pegar uma mão? E quantos aqui se lembram daqueles dias de início do ministério?
Vocês se lembram de mim dizendo que isso que você vê agora viria a acontecer? Correto. Levantem suas mãos se era assim, que eu disse que ia acontecer. Foi assim? A Bíblia diz, se houver um espiritual ou um profeta, e o que ele disser acontecer, então creia nele. Está certo? Bem, estou com isso, mas se isso não acontecer, não creia. Essas coisas nascem, a gente nasce para fazer isso. Agora, amigos, vocês creem em mim? Então, ouça o que estou lhes dizendo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, curou cada um de vocês no Calvário. Nem eu ou nenhum outro homem pôde ou pode fazer nada a respeito, senão apontar para você a Jesus Cristo, o sacrifício de Deus que foi ferido por suas transgressões, ferido por suas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, eu falo a verdade. Está em Cristo e não em mim, ou em nenhum anjo de Deus. Esse anjo de Deus não tem nada a ver com a cura, apenas reivindica o que Deus Todo-Poderoso fez por você, de acordo com sua fé. O anjo não cura, apenas mostra e vê visões. É um mensageiro enviado por Deus. Quantos entendem agora? Sua cura já está completa se você apenas crer nela, porque foi completada no Calvário, né? Tudo bem, traga a senhora. Como vai, senhora? Eu só quero entender isso aqui. Você pode me ouvir bem quando estou falando baixo? Alguém me diz que quando a unção cai, que eu não falo muito alto. Você pode me ouvir de volta se eu estou falando dessa altura? Isso é bom, obrigado. Agora, todos vocês irão apreciar isso e estejam em oração por mim. Vocês farão isso? Agora, apenas você não tem... bem, se eu te pedir para curvar sua cabeça, às vezes um espírito maligno se levanta, entende? E quando isso acontece, é uma batalha. E então você tem que pegar... Quantos de vocês leram o meu livrinho lá atrás, meu livro Homem Enviado de Deus? Isso é bom. Eu odeio mencionar algo assim da plataforma. Eu queria poder dar a cada um de vocês um livro. Eu só queria poder, mas não posso. Eu não posso pagar, eu não tenho dinheiro para fazer isso. E eu sou pobre. Isso é verdade. Deus sabe que isso é verdade. Correto. Se eu pegasse o dinheiro que me foi oferecido, eu seria um multimilionário. Mas eu prefiro ser pobre e ter favor com Deus do que a melhor casa que você possa conseguir em Toledo, correto. Eu prefiro ter isto porque este é meu trabalho. Servir a Deus, isso é o que está em meu coração. Se você for enganar, se um ministro, 3 coisas, se ele for com engano, ele está arruinado.
Ou seja, a primeira coisa é dinheiro, depois mulheres e depois popularidade. As coisas que arruinam um ministro, né? Dinheiro, mulheres e popularidade. Quando ele começa a pensar que é alguém, então está em seu caminho para fora, correto? Pois somos todos carne, assim como a grama, não há nada de bom em nenhum de nós. A única coisa boa sobre nós é que parte de Deus, parte de Deus está em nós. E Ele é apenas a média através de todos nós. Então, não há nada um acima do outro, somos todos iguais, isto é certo. Filhos de Deus, somos irmãos e irmãs, e eu tento, com a ajuda de Deus, ficar longe de tal coisa. E você ore por mim para que eu seja sempre assim, para que eu possa servi-lo até o dia em que ele vier e subirmos diante dele. Então eu vou dar uma olhada nesse grupo de Toledo e dizer: Toledo amável, plateia assentada no auditório quente naquela noite, eu lhes dissera a verdade. Aqui está meu mestre para vindicar isto e dizer que eu disse a verdade. Veja, você saberá então. Eu creio que ele está aqui nesta noite para vindicar isto, para dizer que é a verdade. Não esperar até o futuro. Quando eu te pedir para curvar sua cabeça, então faça-o rapidamente. Vem, rapidamente curve a cabeça. Se eu disser curve sua cabeça agora, se às vezes a epilepsia se afasta de mim, então é uma coisa horrível e ataca uma pessoa. Vai passar de um para outro. Está escutando isso? Se não tem reverência, se não temos, não é, reverência na hora da oração, ele diz aqui, a epilepsia sai e passa para o outro, aquele demônio de epilepsia. Vai passar de um para o outro assim. É muito cruel. E através das eras, isso teve um grande controle das pessoas. Você se lembra que os discípulos não conseguiram expulsar o ataque epilético de um menino? E eles o trouxeram para Jesus. Vocês se lembram disso? Lembram-se daquele homem que tinha epilepsia e alguns sujeitos disseram ali, alguns pregadores jovens, e pensaram que tinham um dom de cura divina, desceram e chamaram aquele demônio, disseram: eu te conjuro pelo nome de Jesus que Paulo prega, sai. Atos 19. Vocês se lembram disso? Ele disse: Paulo eu conheço e Jesus eu conheço, mas quem são vocês? Vocês se lembram disso? E aquele diabo sempre conhece. Essa é a única coisa que me incomoda, não sabendo disso, mas é que o que tem sido por longo espaço em branco na fita, editor. Ó, irmã, como você poderia duvidar? Venha cá, irmã. Ó, Jesus, tenha misericórdia da pobre senhora. Ela está se esforçando, mas tu estás aqui para ajudá-la. Querido Deus, como teu humilde servo, coloco as mãos sobre ela e rogo misericórdia. Conceda a Senhor. Satanás, eu te conjuro por Jesus Cristo, Filho de Deus, saia da mulher.
e não incomode mais. Agora, senhora, eu te disse a verdade quando estava falando, o que quer que fosse. Se você fosse a médicos, eu lhe dissesse o que havia de errado com você e o que fazer, você não precisaria fazer isso se você crer no... tem sido dores aqui, você está preocupada. Você pensou que tinha câncer nos pulmões, não é certo? Eu não estou lendo sua mente, mas eu sei o que... Veja, não é... Você não tem câncer, é um nervo comprimido, exatamente vindo das vértebras, na parte de trás das costas. Está lá atrás, está certo? Tudo bem. Como eu sabia disto? Tudo bem. Vá orando agora e esteja bem, no nome do Senhor Jesus. Vamos dizer, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que dá todas as coisas boas aos que o buscam. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, só um momento. Se me lembro, a senhora está triste e ela acha que ela tem câncer. Ela está preocupada, ela chorou, ela recebeu oração. Eu a vejo em pé. Há um prédio, algo assim. Havia muitas pessoas se regozijando. Agora, isso se materializou aqui ante mim e eu a vi pendurada e olhei em volta e a vi segurando assim. Não é nada além de uma vértebra comprimida nas costas. Se ela fosse a um médico, eu diria que fosse a um quiroprático e o deixasse aliviar isso. Mas se ela tem fé em Deus, ela não precisa ir a um quiroprático. Jesus Cristo faz isto por ela. Está certo? Amém. Tudo bem. Todos reverentes, tudo bem? Vamos ver, você é um menino, tudo bem, bem. Abençoe seu pequeno coração, um bom menino. Agora, você crê, mãe? Como com todo o seu coração você crê? Bem, agora você simplesmente se assente lá na cadeira, se quiser, para que eu possa pegar o menino sozinho. Como você está, amiguinho? Ele perguntou ao menino. Como você está, amiguinho? Eu não imagino esse garotinho. Você gosta de pescar? Não é todo garotinho. Você sabe o que eu penso sobre garotinhos? Eu acho que um garotinho que gosta de pescar e ama sua mãe é um bom menino. Você acreditaria nisto? Sim, senhor. Pobre rapazinho. Olha aqui, pequeno filho, você e eu não nos conhecemos, não é? Mas você entende o que há de errado com você. Não sabe, querido? Olha, você está sofrendo com um problema no coração. Isso é febre reumática em seu coração. É, filhinho. Seus pais estão quase fora de si. O médico disse que não podia fazer nada por você. Você sabe disso, mas olha aqui, rapazinho, Jesus Cristo. Aleluia. Acabou com uma reticência, não é? Graças a Deus. Que Deus possa fazer em nós isso revivificante.
ou vivificante, mas eu quero revivificante. Isso que aconteceu, e Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente, e nesta noite Ele está presente, porque você está acreditando na palavra do Senhor. Oremos agora. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, agradecemos o Senhor Deus por mais esta mensagem, por mais esses testemunhos, Senhor, que aumentam a nossa fé, que nos faz crer cada vez mais, ó Pai, e nos faz entender que nós temos o mesmo direito, ó Deus, e é em nome de Jesus Cristo que agradecemos por tudo, agora e para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Meus amados, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, e se Ele permitir, nós retornaremos em nosso próximo culto. Os nossos cultos aqui virtuais, aqui pelo canal, pelo YouTube, não é? São terças, quintas, sábados e domingos, no horário das 18h45, nós já estamos no ar, não é? E que Deus abençoe a todos. Não esqueçam de clicar no gostei, no joinha, né? E também, se não são inscritos, inscrevam-se para que Deus possa continuar abençoando o seu povo. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.